Ô meu amigo, senta aí, pega um café bem forte que hoje vou te contar um causo que escutei lá pras bandas do Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira. Aquilo lá é um lugar bonito demais, cheio de igreja antiga, casarão colonial, rua de pedra e um rio que parece carregar segredos no silêncio da correnteza. Mas nem tudo que é bonito é tranquilo, e eu vou te mostrar que às vezes as paredes velhas guardam mais do que poeira do tempo. Tinha um sujeito chamado Rodrigo, homem trabalhador, desses que rodou muito por aí mexendo com turismo. Depois de muitos anos, ele resolveu fincar o pé em algum canto que tivesse a cara do passado e a beleza do presente. E foi em Cachoeira que ele encontrou esse lugar. A cidade tinha tudo o que ele sonhava: tradição, paz e uma vista do rio Paraguaçu que parecia pintura. Pois bem, Rodrigo juntou coragem e dinheiro para comprar um casarão antigo no centro histórico. Era um prédio bonito por fora, com aqueles traços de época, varanda alta e janela de madeira pesada. O dono anterior estava querendo vender de qualquer jeito. Dizia que a casa estava fechada fazia mais de 10 anos. Rodrigo nem pensou duas vezes. Fechou o negócio, com a ideia de transformar aquele espaço em uma pousada charmosa, com 4 ou 5 quartos, tudo preservando o estilo original. Chamou um mestre de obras da cidade, o seu Carlito, junto de 2 ajudantes, para botar a mão na massa. A primeira etapa era ajeitar as partes de energia e água. Depois viriam as paredes. Até aí, tudo dentro do esperado. Só que numa terça-feira, perto do meio-dia, um dos ajudantes gritou: "Seu Rodrigo, venha ver isso aqui!" Eles estavam mexendo numa parede da sala, perto da escada. Ao quebrar o reboco antigo, descobriram um espaço oco onde não devia existir nada. Não era buraco de obra, nem passagem escondida. Era uma cavidade estranha. E ali dentro, embrulhado num pano velho e ressecado, apareceu um pacote que deixou todo mundo de boca aberta. Quando abriram, não era tesouro nem documento perdido. Eram ossos. Ossos inteiros, secos, do tamanho de um adulto. Naquele instante, o clima mudou. O silêncio da casa virou peso e os trabalhadores se entreolharam sem coragem de falar. Rodrigo respirou fundo, mas a mão tremia quando ele pegou o celular para ligar na delegacia. Em menos de 1 hora, 2 policiais chegaram. Olharam rápido e já mandaram isolar a sala. Chamaram a perícia de Feira de Santana, mas como era interior, ia demorar pelo menos 1 dia até alguém aparecer. A obra parou na mesma hora. Rodrigo voltou para o hotel onde estava hospedado. Tentou relaxar, mas a cabeça não desligava. Era como se aquela casa tivesse chamado ele para algo que não queria ser visto. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. A perícia tinha chegado. Rodrigo voltou para a frente do casarão, mas teve que esperar do lado de fora, já que o lugar estava isolado com fita amarela. Os peritos começaram a vasculhar tudo. Primeiro na sala onde acharam os ossos, depois nos fundos. Rodrigo, do portão, reparava o entra e sai dos homens de macacão branco e notava o movimento ficando mais sério. Até que um policial veio até ele e disse sem rodeios: "Encontramos mais restos mortais em outros pontos da casa. Não sabemos ainda quantos." A notícia caiu como pedra no peito dele. Aquela casa, que até ontem era sonho, agora virava pesadelo. O casarão foi interditado e os policiais falaram de escavações, laudos, equipes especializadas. Rodrigo teve que dar explicações, mostrar documentos, provar que tinha comprado a casa há pouco tempo. Disseram que ele não era suspeito de nada, que aquilo devia ter acontecido há muitos anos. Mesmo assim, Rodrigo voltou para o hotel se sentindo esmagado por um peso que não era dele, mas agora fazia parte da sua vida. A cidade pequena não demorou para espalhar a história. O forasteiro da casa interditada virou assunto em cada esquina, e Rodrigo, sozinho e sem saber o que fazer, começou a andar pelas ruas de Cachoeira tentando distrair a mente. Visitava a igreja, comia no mercado municipal, trocava conversa com os feirantes. Mas não adiantava. Todo mundo sabia que era dele a casa do segredo. Certo dia, sentado num restaurante simples perto do cais, escutou 2 homens de chapéu comentando: "Aquele casarão só traz desgraça. Ficou fechado tanto tempo porque ninguém teve coragem de mexer. Só esse moço de fora mesmo para se meter ali." Rodrigo congelou.
Eles falavam da casa dele sem saber que ele estava ouvindo. E foi nesse momento que a desconfiança virou necessidade. Rodrigo decidiu que precisava entender a história daquele lugar. Não pelos boatos, mas por si mesmo. Se fosse encarar ou vender, precisava saber o que tinha por trás daquelas paredes. E é aí que a coisa começa a ganhar outro rumo. Pois bem, meu amigo, depois daquela conversa escutada no restaurante, Rodrigo não teve mais sossego. Não era apenas curiosidade, era necessidade. Ele sentia que, se não fosse atrás da verdade, aquela casa ia continuar puxando ele como um anzol fisga o peixe. E foi no cartório de Cachoeira que ele começou. Chegou lá com o contrato de compra em mãos e pediu a matrícula do imóvel. A moça que o atendeu foi educada, mas quando leu o endereço, o olhar dela mudou. Ficou frio, seco, como se estivesse lidando com coisa que não queria mexer. Ela imprimiu os papéis e entregou sem explicar muita coisa. Rodrigo, já desconfiado, saiu dali com a sensação de estar segurando um quebra-cabeça faltando peça. E não era só sensação. O documento mostrava uma linha estranha de proprietários. Uma venda registrada em 1991, depois só em 2005, sem explicar o que aconteceu no meio. Alguns registros vinham até sem o número de CPF. Era como se a história tivesse sido rasurada de propósito. No dia seguinte, Rodrigo foi até a delegacia. Queria entender como estavam as investigações. O policial da recepção disse apenas: "A perícia de Salvador vai mandar um laudo final, mas tudo por enquanto é sigilo." Não confirmava nada, não negava nada. Rodrigo agradeceu, mas saiu dali com a cabeça fervendo. Parecia que ninguém queria falar abertamente. Naquela noite, ele ficou olhando para os papéis da matrícula no quarto do hotel. Quanto mais lia, mais ficava convencido de que o casarão tinha uma história sombria escondida. Sem resposta na polícia, sem registro completo no cartório, o jeito era procurar outro tipo de verdade. Foi aí que o Rodrigo resolveu ir à missa na igreja matriz de Cachoeira. Não era de costume dele, mas achou que talvez, no meio da fé, encontraria também alguém disposto a falar sem rodeio. A igreja estava cheia. Bancos antigos, vitrais coloridos, refletindo o sol da manhã. O padre pregava com simplicidade e Rodrigo se sentiu por uns instantes acolhido. Só que no fim da missa, quando ele já ia saindo, ouviu alguém chamando Rodrigo. Era o próprio padre. Pediu para ele acompanhá-lo até uma sala atrás da sacristia. Lá dentro, só uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma estante cheia de livros religiosos. O padre ofereceu café, Rodrigo recusou. Queria logo saber o motivo da conversa. O padre foi direto. "Você é o homem que comprou aquela casa onde encontraram ossadas, não é?" Rodrigo confirmou, meio sem jeito. O padre ficou alguns segundos em silêncio, como se pensasse bem antes de falar. "Aquela casa tem um passado complicado. E não falo só do que a polícia achou, muito antes disso." Rodrigo tentou se manter calmo, mas perguntou: "Que tipo de passado?" O padre suspirou fundo e explicou: "Houve um grupo que se reunia ali. Não era religioso, pelo contrário. Faziam rituais, chamavam de busca espiritual, mas era outra coisa. Invocação, oferendas, símbolos. E o problema é que essas coisas, quando são abertas, não terminam quando a reunião acaba. Às vezes, o que foi chamado permanece." As palavras entraram em Rodrigo como navalha fria. Ele queria acreditar que era só superstição, mas no fundo sabia que não podia descartar. O padre então completou: "Se um dia sentir que a casa está tentando se fazer ouvir, não tente enfrentar sozinho. Me procure." Rodrigo saiu da igreja com o sol rachando o rosto, mas por dentro sentia frio. Aquele casarão que deveria ser pousada já se mostrava mais próximo de um túmulo de histórias mal contadas. Poucos dias depois, a polícia ligou. A perícia tinha terminado. A casa estava liberada. O investigador falou num tom seco: "Se decidir continuar a reforma, faça com cautela. O caso está encerrado, mas ainda há muitas perguntas sem resposta." Rodrigo sabia que precisava voltar lá, nem que fosse para encerrar aquilo de vez. Pegou a chave e abriu o portão do casarão.
A sensação era diferente. O ar estava mais frio que a rua ensolarada. O silêncio pesava como chumbo. Ele andou pela sala. Olhou o lugar onde os primeiros ossos tinham sido achados. Já estava limpo, mas parecia que o passado espreitava por cada fresta. Foi então que no quarto dos fundos notou algo. Marcas riscadas no concreto, símbolos estranhos, como letras invertidas. Não eram rachaduras nem obra. Estavam escondidas debaixo de camadas de massa, esperando que alguém as revelasse. Ele tocou com os dedos e uma sensação de arrepio subiu pela espinha. No chão, havia também um círculo queimado, pequeno, de cerca de 1 metro. Parecia marca de fogo ou de algo que imitava fogo. Era discreto, mas não pertencia a nenhuma reforma. Rodrigo ficou parado ali, em silêncio. Não ouviu vozes, mas o corpo inteiro dizia que aquele lugar ainda guardava presença. E foi nesse instante que ele percebeu. A casa não queria silêncio. Meu amigo, foi depois de ver aqueles símbolos riscados na parede e o círculo queimado no chão que Rodrigo entendeu de vez. Aquela casa não era só tijolo e cal. Era como se tivesse uma memória própria, um fôlego escuro que não queria ser esquecido. Ele voltou para o hotel naquela noite sem contar nada a ninguém, mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, via os riscos geométricos, como se estivessem vivos, se mexendo sozinhos. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou continuar a vida, mas a cidade parecia empurrar ele de volta para o casarão. O povo cochichava quando ele passava. Uns olhavam com pena, outros com medo. No mercado, uma senhora idosa chegou a se aproximar e dizer, baixinho: "Meu filho, certas portas, quando abertas, nunca mais se fecham." Ele fingiu que não entendeu, mas o aviso ficou martelando. Rodrigo começou a pesquisar por conta própria. Conversava discretamente com os moradores mais antigos. A maioria evitava falar, mas uma ou outra palavra escapava. Reuniões de madrugada, gente vestida de preto, cânticos que não eram de igreja. Eram sempre frases cortadas, como se ninguém quisesse carregar a responsabilidade de contar tudo, mas o suficiente para confirmar o que o padre tinha dito. Naquela casa, antes de ser abandonada, existiu algo parecido com seita. Quanto mais ouvia, mais Rodrigo sentia a própria mente desmoronar. Ele não era homem de se impressionar fácil, mas começou a ter pesadelos. Sonhava que caminhava pelos corredores da casa e os ossos apareciam de novo, espalhados, mas dessa vez com vozes sussurrando, chamando o nome dele. Acordava suado, com o coração disparado. Um dia, sem aguentar mais a pressão, Rodrigo decidiu voltar ao casarão à noite, sozinho. Queria enfrentar de frente, provar para si mesmo que aquilo era apenas fruto da imaginação. Pegou a chave, entrou devagar e acendeu a lanterna do celular. O ar estava ainda mais frio, quase gelado. O som da rua sumiu assim que fechou a porta, como se tivesse entrado noutro mundo. Na sala, nada. Nos corredores, apenas poeira. Mas quando chegou ao quarto dos fundos, onde estavam os símbolos, o coração disparou. A marca circular parecia mais escura, como se tivesse sido recém-queimada. Ele encostou a luz da lanterna e por um segundo jurou ver fumaça subindo dali. De repente, o celular falhou. A lanterna piscou. A tela congelou. Rodrigo respirava fundo, tentando não entrar em pânico. Foi então que ouviu o som. Um sussurro baixo, vindo de dentro das paredes. Não era palavra clara, era como murmúrio de muitas vozes juntas. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Rodrigo largou o celular e saiu tropeçando, derrubando pedaços de madeira no chão. Conseguiu alcançar a porta, mas a chave escapou da mão 2 vezes antes de conseguir abrir. Correu até a rua, respirando como se tivesse escapado de afogamento. Os moradores vizinhos olharam assustados, mas ninguém perguntou nada. Ele também não contou. Naquela madrugada, Rodrigo entendeu que a situação tinha passado do limite. Não era mais sobre reforma, pousada ou investimento. Era sobre ele próprio não ser tragado pelo que morava dentro daquela casa. Só que mesmo decidido a se afastar, algo o puxava de volta. Era como se tivesse feito um pacto sem querer. Os dias seguintes foram de tormento. Mesmo longe da casa, Rodrigo sentia como se ela estivesse perto. Sonhava com passos no corredor,
Acordava ouvindo batidas leves na janela do hotel. Começou a evitar dormir, a beber mais do que devia para tentar calar a mente. Mas nada adiantava. Numa noite de sexta-feira, acordou com o telefone do quarto tocando. Atendeu no susto, mas do outro lado não havia ninguém. Apenas o mesmo murmúrio que ouvira no casarão, como se as paredes estivessem do outro lado da linha. Rodrigo deixou cair o aparelho e sentou no chão, o corpo inteiro tremendo. Na manhã seguinte, decidiu procurar novamente o padre. Mas, ao chegar à igreja, encontrou apenas um ajudante que disse que o sacerdote tinha viajado. Sem o apoio de ninguém, Rodrigo sentiu-se completamente só. Era como se estivesse no ponto mais baixo da estrada, aquele trecho de descida sem freio, onde o caminhão corre solto e o motorista perde o controle. Rodrigo estava sendo puxado, e o pior é que já não sabia se tinha como frear. E foi aí que, na tentativa de salvar a própria sanidade, ele tomou uma decisão radical: voltar a casa mais uma vez, mas agora para dar um fim definitivo àquilo. Rodrigo sabia que não podia mais viver daquele jeito. A cada noite sem dormir, a cada murmúrio que parecia persegui-lo, a casa ficava mais presente dentro dele. Não importava se estava no hotel, no mercado ou caminhando pelas ruas de Cachoeira. Era como se o casarão tivesse cravado raízes na alma dele. Então decidiu que precisava voltar lá uma última vez. Não para reformar, não para investigar, mas para encerrar o que tivesse que ser encerrado. Era manhã quando ele atravessou a rua de paralelepípedo e destrancou o portão de ferro. O som da chave batendo no cadeado ecoou alto demais, como se a própria casa tivesse escutado. Rodrigo respirou fundo, abriu a porta da frente e entrou. O ar frio voltou a envolver o corpo dele. Só que dessa vez ele não recuou. Caminhou até o quarto dos fundos, onde estavam os símbolos e o círculo queimado. Parado ali, encarando as marcas, sentiu como se o tempo parasse. Os desenhos riscados na parede pareciam mais nítidos, como se alguém tivesse acabado de gravar de novo. O círculo no chão parecia pulsar, escuro, feito com fogo que nunca apagava. Rodrigo ajoelhou, passou a mão devagar pela marca e pela primeira vez falou em voz alta: "Eu não pertenço a essa casa, e você também não pertence mais a mim." Foi nesse instante que o ar ficou pesado. Um vento frio varreu o cômodo, mesmo com todas as janelas fechadas. As vozes sussurrantes voltaram, mais fortes, como se um coro invisível preenchesse cada canto do lugar. Rodrigo fechou os olhos, se agarrou à própria respiração e repetiu: "Acabou. Acabou." De repente, o silêncio caiu. Nem vento, nem murmúrio. Apenas o bater apressado do coração dele. Rodrigo abriu os olhos devagar. Os símbolos continuavam lá, mas o círculo parecia mais apagado, menos vivo. Não sabia se tinha sido ouvido, se tinha expulsado algo ou apenas convencido a si mesmo. Mas uma paz estranha, pesada e cansada tomou conta dele. Rodrigo levantou, trancou a casa e saiu sem olhar para trás. Naquela mesma semana, colocou o casarão à venda. Meses depois, entregou as chaves a outro comprador, aceitando um prejuízo grande. Ele sabia que não tinha perdido dinheiro, tinha comprado o direito de sair vivo daquela história. Nunca mais voltou a entrar naquele casarão. Passava por Cachoeira de vez em quando como turista, mas evitava aquela rua. Ouvia falar que o novo dono tinha outros planos, que pretendia transformar em comércio. Rodrigo apenas assentia, sem comentar nada. Sabia que certas histórias não cabem em explicações. Com o tempo, Rodrigo contou partes do que viveu para poucos amigos, mas nunca abriu tudo. Guardava em silêncio o peso do que tinha visto e sentido. A única coisa que repetia, quando o assunto vinha à tona, era simples: há casas que não foram feitas para ser morada. Algumas paredes não guardam histórias, guardam presenças. E assim terminou a ligação dele com aquele casarão. Um sonho de pousada que se transformou em um encontro sombrio com o que não pode ser explicado. Rodrigo seguiu a vida, mas sempre com a lembrança de que, naquela rua de Cachoeira, havia uma casa que sussurrava e que nem todo segredo merece ser descoberto. E eu, Zeca Estrada, te digo uma coisa:
companheiro de viagem. Quando rodar por esse mundão, não esquece que nem toda porta deve ser aberta. Às vezes, o silêncio de uma parede antiga é a forma dela avisar que não quer mais conversa. Agora me conta aí nos comentários. Você teria coragem de dormir numa casa assim, sabendo do que aconteceu por trás das paredes? Quero saber sua opinião. Se gostou desse caso, se inscreve no canal para acompanhar mais histórias que eu trago das minhas andanças pelas estradas do Brasil. E não perde o último vídeo que eu contei aqui porque também dá um frio na espinha.